Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês, onde eu estarei apresentando essa obra que é uma das maiores e melhores teologias do Novo Testamento que temos aqui no Brasil. Temos várias. Eu apresentei para vocês a clássica do George Led, que também já faz tempo, mas eu fiz o review da teologia bíblica do Novo Testamento de G.K. Beale, tá? Eu fiz também um review daquela obra, Comentário do Uso do Antigo Testamento do Novo Testamento, que mostra a teologia dos escritores, dos autores do Novo Testamento em relação ao Antigo, como eles interpretaram as passagens do Antigo Testamento e como eles as aplicaram. E essa teologia aqui do Novo Testamento, eu vou mostrar para vocês qual é o destaque dela, porque ela é tão boa assim. São 904 páginas. O Frank Tillman, que é o escritor dessa obra, ele é um pastor presbiteriano, tá? E ele dá aula de Novo Testamento. A sua formação é Novo Testamento. Então ele vai fazer aqui uma exposição de todos os livros do Novo Testamento, a sua teologia, de Mateus, Apocalipse, falando dos principais os principais pontos, né? A ênfase, abordando ali os capítulos, né? A ideia do escritor, do autor. Então ele vai trabalhar a exegese também, tá? Ele trabalha os pontos, né? Os principais pontos da teologia de cada livro do Novo Testamento. E esse livro é maravilhoso, é suntuoso. Então, o Frank Tillman, ele superou as expectativas. E essa teologia, quem tem essa teologia do Novo Testamento, sabe que eu não estou aqui inventando nem falando besteira, eu estou falando a pura verdade. É uma baita teologia do Novo Testamento, uma das melhores. Tá? E abrindo aqui, ó, teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética. Frank Tillman. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a primeira edição de 2007, tá? Dessa obra. Vamos lá. Aqui, ó. Primeira edição, agosto de 2007. A primeira repreensão dessa obra, agosto de 2015. Ela não era muito conhecida, né? Agora começou a vender bastante. Ele também dá aula de grego, tá? Para você ser professor de Novo Testamento, você tem que conhecer o grego, que é a língua, o idioma que o Novo Testamento foi escrito. Então ele dá aula de exegese também, tá? Hermenêutica. Um grande professor. E aqui está o sumário. O sumário, tá? Aqui, ó, sumário. Ele começa com uma introdução de 20 páginas, tá? Ele vai explicar o que é a teologia ou uma teologia do Novo Testamento. O que é? Por isso que você tem que ler a introdução. A gente não gosta de ler a introdução do livro. Mas a introdução de cada livro, independente se é uma teologia sistemática, enfim, qualquer livro, você tem que ler a introdução para você entender o que ele vai falar, né? Senão você vai ficar perdido. Aí a introdução ele vai tratar sobre teologia do Novo Testamento, questões básicas, que ele vai abordar o que é a teologia do Novo Testamento, né? Por que a necessidade de se escrever ou de se falar de uma teologia do Novo Testamento e por aí vai. E ele divide em partes, né? São 3 partes principais que dentro dessas partes tem os capítulos. Então a primeira parte ele vai trabalhar os 4 evangelhos, tá? E Atos. Na verdade, a gente fala 4 evangelhos, mas isso é errado, né? Na verdade, é um evangelho só, na visão de 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos. O evangelho de Lucas e Atos dos apóstolos. Aí ele começa: a tenacidade
e a importância do evangelho quádruplo, os 4 evangelhos. Aí ele começa a trabalhar Marcos, a morte do Filho de Deus como boas novas. Então ele vai trazer essa teologia. Qual é a teologia de Marcos? O que Marcos realmente ensina? Por que Marcos é tão rápido? Marcos ele usa a técnica do sanduíche. O que é isso, Elias? Ele pega um assunto e coloca em cima do outro. Ele não termina um assunto, tá? Ele já vem com outro assunto em cima. Aí ele nem terminou aquele assunto, já vem outro com outro assunto em cima. Ele coloca um assunto um em cima do outro. Por isso isso é chamado de técnica do sanduíche. Marcos escreveu para os romanos, então ele escreveu uma coisa rápida. E segundo a tradição, ele aprendeu com Pedro. Pedro passou para ele informações e ele foi escrevendo. E segundo a tradição, em Roma. Ele esteve com Pedro ali em Roma, segundo a tradição. Tá? Depois ele vem aqui e vai falar de Mateus. Vinho novo em vasilha de couro velha. Qual a teologia de Mateus? Porque o foco de Mateus é o Antigo Testamento, é genealogia, porque ele cita o tempo todo o Antigo Testamento para que se cumprisse a Escritura, aquilo que foi dito pelo profeta. Por que Mateus fala disso, né? Do Messias? Porque o público dele era judaico. Então você tem que conhecer a teologia do Evangelho de Mateus. Lucas e Atos. Lembrando que houve uma divisão, né? Lucas e Atos eram um livro só. Né? Na verdade, muitos defendem, né, que Atos simplesmente é a continuação. É a continuação do Evangelho de Lucas. Mas enfim. Aí vem Lucas Atos. O lugar dos cristãos no curso da história da salvação. João, fé em Jesus como meio de vida eterna. E 4 testemunhas diferentes do Evangelho único de Jesus Cristo, que ele vai trabalhar os 4 autores. Cada um fala de uma forma, tem o seu estilo literário de escrever, tem o seu jeito, mas todos falam da biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a parte 1. A parte 2, ele vai trabalhar as cartas paulinas, ou as epístolas paulinas, tá? Aí ele começa aqui, ó, a coerência e o cerne da teologia de Paulo. Aí ele começa carta por carta, falando da teologia. A exposição dele é fantástica, não é aquelas exposições fracas, né? Que ele não que o cara comenta de uma maneira superficial os livros do Novo Testamento. Não, ele é profundo. Ele vai mostrar o conhecimento dele, até porque é a área dele, né? É a área que ele dá aula, é a área que ele conhece, é a área que ele tem formação, ok? Aí ele começa, 1 Tessalonicenses. Inclusive tem uma briga aí no meio acadêmico, né? Se foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses que foi escrita. Tem uma briga aí entre os acadêmicos. Uns defendem que foi Gálatas, outros defendem que foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Aí vem, manutenção da fé, da esperança e do amor em meio ao sofrimento. É o tema que ele dá. Segunda carta aos Tessalonicenses. Perseverança a despeito da perseguição e do falso ensino. Aí ele vem em Gálatas, a graça de Deus e a verdade do Evangelho. Então, são exposições longas. Ó. Você vê aqui, ó, a primeira carta aos Tessalonicenses, está na página 279, e vai até a página 296, porque a página 297 ele vai abordar a segunda carta, né? Então são aí praticamente de 279 a 296, são 17 páginas, né? De 297, que ele começa a comentar a segunda carta aos Tessalonicenses, falando da teologia, né? Dessa carta, a 311, dá aí a 15, né? 15 ou 14 páginas falando da segunda carta aos Tessalonicenses. Aí vem, ele continua aqui, ó. 1 Coríntios, Filipenses, 2 Coríntios, Romanos, tá? Romanos são 40 páginas. Então é muita coisa, ó.
da página 407 até 447, falando da teologia. Pega todos os capítulos e vai trabalhando ali a teologia dos capítulos, a ideia do texto, a ideia do autor, o que o autor quis falar, quis transmitir para o seu público. Tá? Colossenses, Cristo preeminente no cosmo e na história. Filemon, Efésios, 1 Timóteo, Tito, né, as famosas cartas pastorais, né? 2 Timóteo, ênfases comuns e convicções centrais nas cartas de Paulo. Né? Então a parte 2 termina aqui na página 525, as cartas de Paulo, né? Que é a segunda parte. A terceira parte vai trabalhar as epístolas universais e o Apocalipse, né? Aí vem, ó, cartas não paulinas e Apocalipse de João. Aí vem a unidade das cartas não paulinas e no Apocalipse. Tiago, a sabedoria da vida indivisa. Aqui, né, há um consenso entre os estudiosos que Tiago foi a primeira carta a ser escrita para as igrejas. E por quê? Tiago ele escreveu essa carta antes de a igreja partir para os gentios, né? Ou ir para os gentios, porque ele escreve as 12 tribos de Israel. Essa expressão, as 12 tribos de Israel, não é que ele estava escrevendo para, como posso dizer aqui, só o povo judeu, a nação judaica. Não, ele estava escrevendo para os crentes judeus, né? Porque ele fala as 12 tribos dispersas, porque não se sabia, já naquela época, que tribo a pessoa era, né? Principalmente o Reino do Norte, que em 722 a.C. foi destruído. A Síria invadiu, destruiu Samaria, a capital, e o povo se dispersou e não voltou mais. Por isso essa expressão de Tiago, né? As 12 tribos dispersas, aos crentes em Cristo Jesus, judeus que estavam dispersos. Mas cada um deles ali tinha uma tribo. Ok? Aí vem Judas, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, Hebreus, Apocalipse. E aí vem colisão de cosmovisões, de Hebreus a Apocalipse. Tá? Excelente aqui, ó. De Hebreus a Apocalipse. Aí vem a unidade teológica do Novo Testamento e as obras citadas. Excelente. Vocês viram aqui. Deixa eu pegar aqui uma parte para vocês terem uma noção. Vou pegar um livro aqui para vocês, para dar uma analisada, tá ok? Vou pegar primeiro os evangelhos aqui, ó. Vamos para os evangelhos. Vamos lá para os evangelhos. E vocês vão entender como ele trabalha esse livro aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar Marcos, tá? Página 69. Vamos lá para Marcos. Página 69. Aqui. Marcos. A morte do Filho de Deus. Vocês estão vendo aí, ó. Aí vem. O Evangelho de Marcos é enigmático. Sua primeira sentença afirma relatar as boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Nesse relato, porém, Jesus muitas vezes silencia quem quer identificá-lo com esses títulos. Quando chama os discípulos, ele de imediato deixa tudo para segui-lo, mas no decorrer da narrativa não consegue entender seu ensino. A despeito da identidade de Jesus, Cristo e Filho de Deus, os líderes do povo judeu, com pouquíssimas exceções, o rejeitaram e alguns deles planejaram sua morte. Marcos deixa claro que Jesus ressuscitaria dos mortos, no entanto, como um golpe de misericórdia misterioso, as primeiras pessoas a descobrir sua ressurreição fogem de seu sepulcro atemorizadas e não dizem nada a ninguém. Dessa forma estranha o Evangelho de Marcos chega ao fim. O que há de bom nessas notícias? E aqui sempre tem as notas, queridos, ó, de rodapé, tá? Bastante nota de rodapé, onde ele vai citar obras,
vai citar outros teólogos, né? Excelente, excelente. Aí ele vem, ó. A natureza enigmática do Evangelho de Marcos pode ter contribuído para a sua negligência nos primeiros séculos da igreja. Esse evangelho é desprezado, muito desprezado. Uma razão pode estar na utilização de Marcos feita por Mateus e por Lucas para a composição de seus evangelhos. Mesmo julgando meritório o testemunho de Marcos e tendo-o incluído em seus relatos, Mateus e Lucas sabiamente perceberam o caráter muito enigmático desse relato e não o deixaram exercer a função de única narrativa disponível do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entretanto, a igreja primitiva também foi sábia por não ter ocupado o lugar de Marcos com outros relatos. O caráter curioso desse evangelho é parte da profunda afirmação teológica sobre quem Jesus é, o que veio fazer e como se cumprem as promessas divinas de restaurar por meio dele até as pessoas de coração mais duro dentre seu povo. Muito bom, né? Aí ele vai continuando aqui a exposição. Sempre vai fazer a exposição do livro para depois entrar no livro em si. Aí vem o que Marcos trabalha, né? A identidade de Jesus, a importância da identidade de Jesus em Marcos. Aqui ele vai dar aqui um apanhado nos capítulos de Marcos, né? Aí vem aqui, ó. A identidade de Jesus é a questão central do Evangelho de Marcos. Ela torna-se clara a partir de algumas considerações. Uma das mais importantes é a frequência com que todo tipo de pessoa pergunta no Evangelho, de formas variadas, quem é Jesus? Sempre aqui embaixo, as notas de rodapé. Aí ele vai falar, ó, o que é isto? Todos perguntaram, está no capítulo 1, versículo 27. Um novo ensino e com autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordens, eles lhe obedecem. Por que esse homem fala assim? Perguntaram os escribas, no capítulo 2, versículo 7. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então sempre tem essas perguntas, né, de quem é Jesus. Aí ele vem trabalhando aqui, ó, a questão. Vamos continuar aqui, que é muita coisa. Marcos também ele trabalha a messianidade de Cristo, né? Que ele é o Messias, aqui, ó, o messiado de Jesus e a filiação divina no contexto histórico. Excelente também. Né? Aqui sempre as notas de rodapé. Aí vem o entendimento de Marcos sobre o messiado de Jesus e sua filiação divina. Essa é a ideia de Marcos. Olha só, muita coisa eu ia falar aqui. A missão de Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus proclama e estabelece o reino. Tá? Vamos lá. Jesus morre por pecadores. Jesus morre como filho do homem. Ele usa muito também aqui, muito grego, né? Que ele é professor de grego. Muito bom. Excelente essa teologia sistemática, ó, teologia do Novo Testamento. Jesus morre como servo sofredor no livro de Marcos. Olha só. Aqui ele vai comparar aqui as passagens de Isaías 53, versículo 11, parte B, versículo 12. Pega a passagem de Marcos 10, 45 e Marcos 14, 24. Olha só, os discípulos de Jesus no Evangelho de Marcos, a resposta de Jesus, os inimigos de Jesus, o segredo messiânico, os discípulos de Jesus tornar-se-ão seus inimigos? Excelente, né? Vai citar no capítulo, vai falar aqui do capítulo 8. Aí vem, os inimigos de Jesus se tornarão seus discípulos? A morte do Filho de Deus como boas novas, o Evangelho. E aqui ele começa o Evangelho de Mateus com a mesma pegada. A teologia do Evangelho de Mateus. Tá? Vamos aqui para as cartas paulinas rapidamente. Vamos aqui para
Vamos aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar uma carta aqui de Paulo. Por exemplo, vamos pegar aqui a carta. Vou pegar Romanos, não. Vamos pegar aqui. Tessalonicenses, Gálatas. Deixa eu pegar uma carta aqui para vocês, tá? Para dar uma analisada com vocês aqui rapidamente. Efésios. Vamos pegar 1 Coríntios, vai. 1 Coríntios, página 327. Veja como ele vai trabalhar. Então ele trabalha de uma maneira profunda, livro por livro, no Novo Testamento. Aí vem a 1 Coríntios, um pedido de paz, santidade e fidelidade. Aí ele começa sempre, né, falando do contexto da carta. Aí confusão em Corinto, porque era uma igreja tão confusa. O que estava acontecendo, né? E aqui, ó, as notas de rodapé. Olha só como ele começa, né? Como ele começa. Ó, quando Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses, as duas, né? Ele estava trabalhando arduamente para estabelecer uma comunidade cristã em Corinto. Ele estava em Corinto. De Corinto ele escreveu a primeira carta e a segunda carta. Lembrando que Paulo ficou 1 ano e 6 meses lá em Corinto, tá? De acordo com Atos, também aqui ele trabalhou com as suas próprias mãos para obter seu sustento com Áquila e Priscila, 2 companheiros judeus que, do mesmo modo que Paulo, eram cristãos e fazedores de tendas. A cada sábado, Paulo deixava para trás sua faca, seus furadores, sua agulha e corda para dirigir-se à sinagoga local e debater o evangelho com judeus e gentios simpatizantes do judaísmo que se reuniam ali. Logo que Timóteo e Silas chegaram da Macedônia, presumivelmente com ofertas para sustentar o ministério de Paulo, que está citando já todo o contexto, tá? Paulo pôde dedicar-se exclusivamente à obra na sinagoga, porque com a oferta, né, ele conseguia se manter. Esse trabalho não foi totalmente bem sucedido. O público de Paulo, um pouco mais tarde, deixou de ser receptivo e, perdendo a paciência com esse fórum para a sua mensagem, ele anunciaria que ela, de agora em diante, irá para os gentios. Essa alteração significou a mudança de uma porta junto à rua para a casa de um gentio que simpatizava com o judaísmo. Como resultado da pregação de Paulo naquele lugar e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Paulo vai citar isso no capítulo 1, 1 Coríntios, né? Que ele chegou lá, né, só batizou alguns, não batizou todo mundo, porque Paulo conhecia essa fama dos coríntios de endeusar as pessoas, assim como eles endeusavam os filósofos, né? Ali em Corinto tinha várias escolas de filosofia, que só perdia para a capital da Grécia, né? Atenas, na verdade, Atenas, capital da Grécia. Então eles eram muito fã, por isso que Paulo cita muito sabedoria. No capítulo 1 vai falar de Cristo, que é a sabedoria de Deus, enfim. O Evangelho, a loucura de Deus, que é o Evangelho, Cristo crucificado, um Deus crucificado, tá? Aí ele continua aqui, ó. Vocês me perdoem agora aí o som alto, que é um vizinho aqui que é complicado. Final de semana ele liga o som aqui, só Jesus para ter misericórdia. Você me perdoe pelo som alto aí. Continuando. Vamos lá. Ironicamente, este grupo incluía Crespo, o líder da sinagoga, em sua casa, que está Atos 18, 6 e 8, apesar de não lermos sobre outras conversões entre os judeus. Vamos lá. Ele começa falando do ministério de Paulo em Corinto, como surgiu a igreja. Aí vai. O relato de Lucas, apesar de breve, no capítulo 18 de Atos, né, demonstra 2 aspectos da igreja de Corinto confirmados em 1 Coríntios e auxilia no empenho em descobrir a teologia da carta. Em primeiro lugar, pelo menos no tempo em que Paulo escreveu esta carta, os gentios parecem ser maioria absoluta. Vocês sabem que quando eram gentios, diz Paulo em 1 Coríntios 12, 2, vocês eram levados para os ídolos mudos. Tá? Esta impressão é confirmada quando consideramos
a natureza dos problemas tratados por Paulo na carta. Incesto, no capítulo 5, prostituição, no capítulo 6, do 12 ao 20. Na segunda carta, capítulo 12, versículo 21, a abstinência sexual entre os casados, capítulo 7, de 1 a 7, a idolatria, não eram vícios de judeus praticantes, era de gentios. É possível, portanto, que várias facções dentro da congregação de Corinto tenham surgido segundo divisões étnicas. Aqui ele vai citar sempre as notas de rodapé. Sempre as notas de rodapé. Ó. Né? Bastante notas de rodapé aqui. Aí vem. Em segundo lugar, a congregação incluía pessoas de diversas classes sociais. Tá? Paulo, Áquila e Priscila eram trabalhadores manuais, um grupo de baixa posição social. Todos os trabalhadores pagam por seu trabalho e não por sua habilidade possuem empregos servis e aviltantes, disse Cícero, historiador romano, né? Porque no caso deles, o próprio salário é um contrato de servidão, é um escravo praticamente. A posição social de outras pessoas da igreja deveria ser bastante alta. Crespo e Estéfanas possuíam casa própria, tá? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. E o capítulo 16, versículo 15. E, portanto, provavelmente eram donos de escravos, eram ricos. Crespo era o líder da sinagoga, e pelo fato de os líderes de sinagoga serem responsáveis pela manutenção de seu prédio, eles eram, não raro, abastados. Tício Justo era dono de uma casa que podia acomodar um bom número de pessoas para ouvir Paulo, e provavelmente ocupava um local privilegiado nas proximidades da praça do mercado. Olha só que muita informação que ele dá. Então ele vai te colocar dentro da carta. O Frank Tillman, ele vai te colocar dentro da carta aos Coríntios. Como assim? Como ele vai te colocar lá nos evangelhos, tá? Nas cartas universais, nas epístolas universais. Então ele traz todo o relato, né, do problema, e ele tem bons argumentos. Excelente essa teologia aqui. Então você vê, o cara conhece, tá? Ele é profundo. Tá? Deixa eu só continuar aqui, mas tá, parar aqui de ler um pouquinho, porque estamos com 28 minutos, a hora passa muito rápido, queridos. Mas vocês viram, né? Então ele faz uma exposição introdutória da carta, e aí ele vai entrar na carta agora. Ele começa aqui, ó. Paz na igreja. Que do capítulo de 1 a 4, Paulo apela para a unidade da igreja. A igreja estava dividida em 4 grupos principais. Está no capítulo 1, a partir do versículo 10. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e o pior grupinho de todos, né? Eu sou de Cristo. Esse é o pior, era e é até hoje o pior grupo. Por quê? Porque um grupo que dizia eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, não respeita a autoridade humana nenhuma. Né? Aí está o problema, porque Deus colocou líderes para governar a sua igreja. E se você não os considera, você vai ter problema. Aí ele continua aqui, ó. Aí ele vai tratar dessa questão que eu falei, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 21, sobre o apelo à unidade. A sabedoria divisiva no mundo e a sabedoria divina unificadora. Por que Paulo cita muito sabedoria aqui? Porque eles eram fãs da filosofia grega. Eles gostavam muito de filosofia. Né? Eles tinham seus ídolos, a Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim, Epimênides. Por isso que Paulo cita muito a filosofia aqui. Cita muito a palavra sabedoria. Né? Porque era o afã deles. Por esse, assim como o brasileiro gosta de futebol, os coríntios gostavam de filosofia. Aí vem aqui, ó. Sabedoria e divisão em Corinto. Aí ele começa em 1 Coríntios capítulo 1, do 10, do versículo 10 até o capítulo 4, versículo 21, Paulo responde ao relato da casa de Cloe, sobre a igreja ter sido afligida por facções. Membros da igreja parecem ter se reunido em torno dos nomes de certos líderes, Paulo, Apolo ou Cefas, que é Pedro, né? Esse ter
dividido em grupos rivais, afirmando a sua superioridade em relação aos demais. Né? Eu estou citando só Corinto, mas todos os livros ele trabalha com essa profundidade, tá? Aí ele continua. Grupos rivais, afirmando sua superioridade em relação aos demais. No centro do divisionismo estava a alegação de possuírem sabedoria, essa palavra-chave aqui, nos primeiros 4 capítulos. Além da própria, gabavam-se da adquirida com os mestres. A referência mais clara ao papel desempenhado pela sabedoria, que é Sofia, no grego, em Corinto, aparece no capítulo 3, versículo 18 a 21. Ele vai citar aqui, o texto. Aqui, Paulo afirma que os coríntios se consideravam sábios por seguirem mestres extraordinariamente sábios. A referência ao gloriar-se implica que a maior causa do partidarismo de Corinto resultou da afirmação de um mestre ser mais sábio que outro. Paulo aparentemente ocupava o último lugar dessa lista e reconhece que ao chegar a Corinto ele não pareceu ser muito sábio de acordo com a definição local do termo. Capítulo 2, versículo 1. E sempre aqui as notas de rodapé. Como eles definem sabedoria? Pelo fato de Paulo dirigir-se a gregos em lugar de judeus com a busca pela sabedoria, e pelo fato dele ligar a sabedoria desta era, ou deste mundo, né, e humana, dos coríntios, tão de perto com habilidade para discursar, ou falar, é provável que encontremos a origem de sua abordagem acerca da sabedoria do movimento sofista. Quem era o sofista? Os sofistas eram os filósofos itinerantes que andavam, né, e eles tinham o poder da oratória, a arte de convencer. Então, o sofista, ele montava a sua barraquinha no meio da praça e ele começava a discursar e chamava a atenção. Então, ele levava a plateia, em 1 minuto, ele fazia o povo chorar com a voz, sabia usar a voz, sabia gesticular, sabia andar no palco. Vocês estão compreendendo? E, com isso, em 1 minuto eles faziam a plateia chorar. No minuto seguinte ele fazia a plateia rir, só com o poder da oratória, a manipulação, né? E depois ele passava o chapéu para arrecadar dinheiro. Então esse movimento tinha ali em Corinto. Aí vem, a ciência da sabedoria no movimento sofista florescente em Corinto no século I. Como os sofistas que atravessavam Corinto eram muito competitivos entre si e juntavam à sua volta discípulos participantes dessa rivalidade, da mesma forma os cristãos de Corinto haviam se ligado aos líderes prediletos, quer fosse Paulo, Apolo ou Pedro, né, Cefas, e faziam comparações entre eles, quem era o melhor pregador, quem tinha a melhor oratória, e hoje é a mesma coisa, né? E hoje é a mesma coisa. E aquele segue, né? Aquele segue. Então todos os livros trabalham assim. Então ele trabalha todas as divisões também dos capítulos, tá? Dos versículos, as perícopes, né? E ele é profundo falando da teologia de cada livro do Novo Testamento. É espetacular. E concluindo aqui sobre Corinto, você vê que é uma coisa atual. Hoje todo mundo disputa likes no Facebook, likes no YouTube, né? Tem pessoas agora que têm os seus pastores virtuais. O cara nunca conheceu o pastor, mas ele é pastoreado por um pastor virtual. Ele só ouve aquele camarada, para ele é o único pregador que ele escuta, é o melhor pregador, é o melhor teólogo. O cara se torna um inerrante. Né? Eu sou do pastor fulano de tal. A outro fala, não, isso aí é fraquinho, eu sou de ciclano. É a mesma coisa que hoje, daquela época de Corinto. Né? Pessoas fazendo fã-clube de pregadores, de pastores, de cantores. Né? Por isso a importância dessa carta. Né? Então, cuidado, você pode admirar um pregador, um cantor, tá? Você não pode idolatrá-lo. Porque não é só ele que prega a palavra de Deus. Deus usa várias pessoas. E Paulo fala no capítulo 3, versículo de 5 a 9, que todos nós somos servos, cooperadores, mais nada. Ele fala quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos,
cada um Deus deu um ministério. Para Apolo Deus deu um, e para Paulo Deus deu outro, assim como para Pedro, né? E, enfim, para cada um tem o seu estilo, tem suas características, mas tudo isso são usados para a glória de Deus. Então é uma teologia maravilhosa, gostosa de se ler, tá? Acadêmica e profunda, aonde você vai, ele vai te colocar no contexto histórico, né? Na cultura da época, na teologia, as divisões dos capítulos, é excelente. E vou encerrar por aqui, tá? Mas creio que vocês entenderam aí esse review. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Deixa aí o seu like, deixa aí os seus comentários se vocês gostaram ou não. Deixe também o melhor, se inscrevam no canal se vocês não é inscrito, acione o sininho para receberem todas as notificações e divulgue esse canal para os seus colegas, tá bom? Graça e paz, desculpa aí pelo tempo. Tamo junto, até as próximas indicações.